crianças, tudo bom com vocês? Que semana gostosa, né? Nós tivemos. Vocês conseguiram estudar um pouquinho o nosso tema, não temas? Aprendemos que Deus está conosco, então a gente não precisa temer nada. Hoje a gente vai aprender mais uma coisa sobre Deus e sobre a tranquilidade que Ele nos dá quando nós confiamos nele e esperamos nele. Para isso, eu trouxe uma coisa para mostrar para vocês. Quem sabe o que é isso? Esperei um pouquinho. Quem falou que é uma forminha de gelo acertou. Agora me diga uma coisa. Se eu tiver com muita sede e quiser tomar uma água geladinha e eu puser água nessa forminha de gelo e colocar lá no congelador, fechar a porta e depois abrir a porta, já vai ter gelo pronto? Não, né? Não. O que precisa acontecer para o gelo se formar aqui nessa forminha? Precisa de tempo. A gente tem que esperar um pouquinho, ele não se forma rapidinho assim. Então, a gente precisa de tempo. Quanto tempo será que precisa para formar um gelo aqui nessa forminha? Eu não sei, eu nunca marquei. Mas se eu quisesse marcar, o que eu ia precisar? Eu ia precisar disso aqui. Eu ia precisar de um relógio. O relógio ajuda a gente a marcar o tempo. E tempo para tudo. Tudo que a gente precisa saber, quanto tempo vai durar, quanto tempo a gente tem que esperar, o relógio ajuda a gente a isso. E tem um versículo na Bíblia, na verdade vários versículos, que está lá no livro de Eclesiastes e que fala sobre isso, que fala sobre o tempo. Vamos ver junto? Muito bem, está lá em Eclesiastes 3. Então, lá em Eclesiastes 3 fala assim: há um momento, há um tempo certo para tudo, um tempo para cada coisa debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Vamos esperar um pouquinho. Então aqui falou que há um tempo para tudo debaixo do céu. Então, o que tem dentro do tempo? Agora a gente vai ver. Dentro do tempo tem muitas coisas. Dentro do tempo temos nós, as pessoas. As pessoas vivem dentro do tempo, como está lá naquele versículo que fala tempo de nascer, tempo de crescer. É igual a gente, os bichinhos, as plantas, elas não nascem, a gente não nasce em algum momento, as plantinhas não nascem em algum momento e depois elas crescem, depois elas dão flores, as árvores. Você planta ela com uma sementinha num tempo, depois leva um tempão para ela crescer, virar árvore, depois leva mais um tempão para dar frutos. A gente também, a gente nasce pequenininho, depois a gente vai crescendo um pouquinho, fica criança, depois a gente cresce mais. Se é menina, quando a gente cresce, a gente fica mulher, depois fica mamãe. Se é menino, a gente cresce, fica homem, depois vira papai. E leva um tempo para isso tudo. Nós, as pessoas, as plantinhas, a gente vive dentro do tempo. O que mais vive dentro do tempo? Os animais. Tanto os cachorrinhos, quanto os passarinhos, quanto os peixes. Tudo vive dentro do tempo. É igual a gente. Eles têm um tempo que eles nascem, depois eles crescem, depois eles morrem também quando ficam velhinhos. E assim, todas essas coisas vivem dentro do tempo. Essas coisas são as coisas que Deus criou. Deus criou tudo para viver dentro do tempo. E o tempo é importante porque ele organiza a vida da gente. Mas lá em Eclesiastes fala assim também. E tem um tempo de chorar, tem tempo de rir, tempo de entristecer, tempo de se alegrar. Com a gente acontece isso também. Às vezes a gente não fica um pouquinho triste, mas a gente não fica para sempre triste. A gente fica um tempo, depois passa, aí a gente se alegra de novo. Aí tem horas que a gente chora, às vezes você se machuca, aí dói, aí aquela dorzinha faz você chorar e ficar triste, mas isso vai passar. Mamãe não vive falando isso? Para, não chora não, isso vai passar.
É verdade, isso vai passar. Tem um tempo, isso passa como tempo. Depois, lá fala assim também. Lá no versículo 5 de Eclesiastes 3 fala assim: tem o tempo de abraçar e tem tempo de se afastar. Olha que coisa, bem o que a gente está vivendo agora. Não tem hora que a gente tem tempo para se abraçar? A gente podia antigamente, aí uns dias atrás, encontrar os amigos, a vovó, o vovô e ficar todo mundo abraçadinho. Agora a gente não está podendo, né? A gente tem que ficar um pouquinho afastadinho. Cumprimentar assim com o cotovelo, ficar de máscara, porque agora é o tempo de ficar um pouco afastado. Mas não tem problema, não precisa ficar preocupado. Vai ter o tempo de voltar a abraçar. Tudo tem seu tempo, debaixo do céu, é o que a palavra fala. E sabe o que é interessante, gente? Quem criou o tempo foi Deus. E Deus criou o tempo, como eu falei para vocês, para ele organizar as coisas. Então o tempo, ele marca o dia, o tempo também marca a noite. E o dia e a noite, eles não duram eternamente. O dia dura um tempo, um pouco, algumas horas, e a noite também dura algumas horas. E passa. Então, a gente tem que ter paciência para esperar. O que eu falei? A gente tem que ter paciência? Ah, essa é outra razão porque Deus criou o tempo. Para ensinar a gente a confiar nele, a depender dele. E a gente precisa fazer isso com confiança. E isso vai fazer a gente aprender a ter paciência. Deus também criou o tempo para ensinar a gente a ser paciente. Então, paciente com o quê? Paciente com seu irmãozinho que quer brincar com seus brinquedos um pouco. Paciente com o tempo que você está em casa, não está podendo ir para a escola. Daqui a pouco você vai poder ir. Então, tem que ter paciência. A palavra de Deus fala lá em Salmos 27:14, ela fala assim, ó: espera no Senhor, anima-te, ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmos 27:14, que inclusive é o nosso versículo de memorização. Então, gente, o tempo, ele foi criado por Deus. E Deus, ele não vive dentro do tempo, ele está fora do tempo. Nós vivemos dentro do tempo. Deus criou o tempo. E sabe por que ele vive fora do tempo? Porque o nosso Deus, ele é eterno. Nosso Deus é eterno. Nós vivemos dentro do tempo, Deus não. Por isso que quando nós estamos precisando de alguma coisa que vai levar algum tempo, a gente tem que orar ao Senhor. E a palavra de Deus vai nos orientar que a gente deve esperar no Senhor com paciência, porque Ele sabe o momento certo de nos responder. Então, eu quero que vocês memorizem o versículo dessa semana, que está lá em Salmos 27:14, que diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor, pois no Senhor. Salmos 27:14. Tchau, crianças!